Iniciando mais um bloco do Empreender com Sucesso, agora com os nossos convidados desta noite, né, que fizeram toda a diferença aí no aniversário da Rádio Membuí de 77 anos e que foi muito comentados. Eu acho que foi, até o Cláudio Zapp disse que esse evento foi o evento dos 77 anos, onde mais pessoas se manifestaram e participaram, estiveram durante todo o dia na rádio, participando, né? E culminando, então, com o final, com o nosso programa, né? Com as pessoas participando, com a energia, com a integração, as fotos do David, que agora já estão contratando aí para locutor, para fotógrafo, para tudo, né? Foi muito legal. E nós estamos iniciando, então, para os nossos parceiros aqui, que é a Belhari Cosméticos, a AGA Credit, Dr. Diego Romoff, Construtora Jobim, Saul Souza Imóveis e também os nossos mais parceiros, a Brita Pinhal, a Clínica de Estudos Eureka, o Centro Ótico Ótica Joalheria, também o show de Zé Neto e Cristiano, 17 de março, no Shopping Praça Nova, da Avante Odontologia e Implantes e todos os nossos parceiros de bancada. E hoje ele conosco aqui, que é uma pessoa que sempre tem um conhecimento muito grande e que as pessoas esperam muito para falar. E olha, comentário... Muita gente dizia, quem é aquele Jesus, quem é aquela pessoa fantástica, que tem uma energia, que tem um conhecimento, e tem já um empresário que já solicitou para que tu faça uma palestra para os funcionários. A gente vai te repassar depois, né, porque gostou muito da tua forma de atuar, da tua forma de enxergar as coisas. Eu acho que isso é bacana. E esse é o nosso intuito aqui do Empreender com Sucesso também, de ter os nossos parceiros e que eles também colham resultados, né, porque é uma parceria. E então, primeiro eu quero começar agradecendo vocês dois, né, porque foram fantásticos, né, no nosso evento, e que bom vê-los novamente. E quando eu vejo vocês, eu sinto duas coisas muito, muito intensas, assim, a paz do Cristiano, a alegria, a tranquilidade. E o David com esse sorriso, com essa energia, com essa vontade de fazer diferente. Tanto que ele saiu daqui e fez aquela foto fabulosa que está circulando em todos os lugares. Então, parabéns aos dois. E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que tu nos propuseste hoje e onde que as pessoas têm um pouquinho de medo, aquela coisa da morte, né? Será que eu estou preparado para a morte? Como é que vai ser? Né? Eu queria que tu contasse um pouquinho aí sobre esse tema de hoje e por que tu escolheu esse tema. Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos ouvindo, boa noite Lisete, boa noite a todos da rádio aqui, uma alegria imensa estar aqui, sempre muito grato, sempre muito sintonizado ao espírito que viaja por essas ondas e abraça a todos que estão nos ouvindo, né? Participamos desse abraço. Bom, o tema da morte, ele é um tema intrínseco à compreensão do próprio significado da vida. Só que a sociedade ela cria tabus que impedem que nós reflitamos de fato sobre as coisas. E a filosofia, uma das funções da filosofia é quebrar os tabus e buscar a essência das coisas. Eu utilizei na chamada 2 termos latinos. Isso, até porque muita gente me perguntou. Eu disse, olha, vamos perguntar lá pro Cristiano Cerezer, que ele vai estar nos dizendo aí, porque muita gente perguntou, mas o que é isso? Será que é isso? Eu disse, não, vamos aguardar para a noite. Bom, as duas expressões, né, memento mori e carpe diem. Memento mori é uma expressão que nasce da tradição estoica e acaba migrando para a tradição cristã, né, a primeira fase do cristianismo, e muitos monges utilizavam como uma puxada de orelha existencial. Toda vez que que eles se perdiam em divagações e prazeres mundanos e distrações, eles cochichavam um para o outro. Memento mori, lembra-te que és mortal. Que é uma forma de dizer, lembra-te que o tempo está correndo, aproveite, preste atenção. E aí se acrescentou ao longo da tradição uma segunda expressão que vem de um poema do poeta Horácio,
e que é Carpe Diem, né? É um trecho de um poema e ele diz: não se importe nem com ontem nem com amanhã. Observe o hoje, colha o dia, abrace o instante. Existe uma terceira expressão que não foi colocada, que é tempus fugit. O tempo foge, o tempo voa. Então, se nós entendermos a vida como um fluxo que não cabe em relógios, não se trata de ficar remoendo o passado, nem de ficar viajando, de certa maneira, num futuro, às vezes projetado com expectativas e medos. Cada instante é onde a vida acontece. E a vida só acontece se a gente vencer o medo básico da morte. Olha só, e realmente muita gente tem medo da morte, né, e fica com aquela coisa de, né, e eu acredito que até isso foi tema de uma reunião nossa essa semana, casualmente, o pessoal estava falando, tá, e se tu soubesse que tu fosse morrer hoje, o que que tu faria, ou morrer daqui a um mês? Aí uns diziam, eu ia viver tudo que eu podia, outros diziam, eu não sei se eu ia saber lidar com isso, né, então ficam esses questionamentos, né, Cristiano? E são questionamentos importantes, né? Na pintura medieval havia um tema chamado vanitas, que é vaidade. Nesse tipo de pintura você tinha algo que representava a vida, algo que representava o tempo e algo que representava a morte. Uma composição básica era, de um lado você tinha um vaso de flor, no meio uma ampulheta e do outro lado um crânio. E não importa como você pintava o quadro, às vezes era escondido numa paisagem, sempre havia o tema vida, morte e tempo, juntos. Isso é um tipo de que nós chamamos de buzina filosófica, que é para fazer bé. É mais ou menos assim. Lembre de que enquanto você respira, enquanto o teu coração bate, há tempo, há vida. A pergunta é, o que você está fazendo com esse tempo? E a morte não é algo que acontece no fim da vida, ela acontece todo o tempo. Algo morre, algo nasce. Então esse é um dos temas que vem à tona, né? Não ter medo da morte significa, não quer dizer que nós nos criamos imortais, significa nós abraçarmos a realidade da mortalidade. Fala aí, David Gomes. Olá, Lisete. Olá, caros ouvintes da Rádio Imembuí. Quando o Cristiano falou que ia falar sobre esse tema hoje, eu me convidei para vir participar, porque este me é um tema muito caro mesmo. É muito significativo para mim essa questão da consciência da morte como uma chave para a vida plena, né? E isso é bem engraçado, porque aconteceu uma série de coisas na minha vida e eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu tenho o meu pé atrás com os horóscopos das mais diferentes culturas, mas às vezes eu fico bobo como eles fazem coerência, né? Algumas pessoas vão dizer que é projeção, enfim. Mas o que acontece aqui no Kim, que é Maia, não é? Tzolk'in, calendário Maia tradicional. O meu Kim é um entrelaçador de mundos. E ele tem a ver com essa função de você refletir, entrelaçar essas diferentes dimensões. E a minha primeira experiência de quase morte foi com 13 anos de idade, bem uma idade que em sociedades tribais você passa pelo processo iniciático. Então isso foi muito, muito intenso, né? Eu tive um ataque anafilático, a minha pressão caiu tanto e eu inchei tanto que quando eu voltei a mim, eu não conseguia movimentar nem os braços nem as pernas porque o fluxo sanguíneo tinha sido cortado. Eu só sentia uma sensação absurda. A minha pressão sanguínea chegou por volta de 3. A minha mãe, que estava no hospital naquele momento, diz que os médicos apenas se entreolhavam. E eu, nesse processo, né, eu vi a tão comentada luz. Foi a primeira vez que a morte chegou e me sacudiu pelos cabelos e disse: a vida acaba. Então,
foi muito intenso. Eu passei alguns bons anos refletindo muito, depois fui aprofundando alguns estudos para poder ter uma consciência mais livre, né? Um termo bem interessante, por exemplo, é que o medo da morte tem uma nomenclatura específica, é a tanatofobia, né? O medo da morte. E essa reflexão me levou a crescer e invariavelmente, eu tinha que andar, eu tinha que seguir, eu tinha que descobrir, eu tinha que ir para frente, porque a vida acaba. E nos mais diferentes momentos, né? Se eu for relatar, já estive num acidente de carro uma vez. O interessante é, quando eu começo a dormitar na minha vida, e daí eu acho engraçado essa questão do Kim, do Tzolk'in, é que quando eu começo a dormitar, quando eu começo a viver no piloto automático, eu tomo uma cacetada da vida. E às vezes eu tomo uma cacetada que quase me tira a vida. Por exemplo, eu já fui inclusive atropelado por um ônibus. Não acredito. Olha. Eu tenho o BO lá para comprovar. Eu guardei esse BO. Isso aqui eu não posso jogar fora, porque eu vou ter que mostrar para as pessoas. É cinematográfica a coisa. E é sempre. No dia 1º desse ano, né, novamente o chamado, e daí teve uma série de transformações na minha vida. No dia 1º de janeiro, eu acordei desinchando. O motivo que me levou a ter essa crise anafilática na adolescência nunca foi descoberto. E no dia 1º de janeiro de 2019, eu acordei desinchando. Eu pensei assim, deve ser o sono, mas quando eu olhei, eu vi que eu estava regredindo. Nunca mais tinha tido um ataque. E eu podia ter morrido dormindo. E novamente veio o memento mori para mim. Lembra-te que és mortal. E foi isso também uma das grandes chaves para que eu não postergasse mais mudar a vida, entre outras coisas, propor a sociedade para o cristiano. E é por isso, né, que... E fala para mim como é que tu se sentiu após aquele momento ali que tu disse, olha, eu vi a luz, né? Como é que tu voltou depois disso, assim? Como é que tu enxerga a vida hoje? Bom, logo após a luz, eu senti uma picada no bumbum e a voz do médico dizendo, ele está reagindo. Eles tinham me dado a segunda dose de antialérgico, né? Mas eu tive crises de pânico. Na verdade, eu tive dores intensas abdominais, acharam que era um câncer. Eu passei um mês com isso. Eu tinha hiperventilação e outros distúrbios e pensavam que eu estava com diabetes e risco de câncer. E tudo isso, na verdade, foi uma série de processos de crises de pânico, de tensão emocional, ao me deparar com a morte. A partir do momento que o médico um dos médicos, após um mês, se ligou o que estava acontecendo, né? Ele me entregou um saco plástico e falou, quando você ficar nervoso, começar a passar mal, você respira aqui dentro. Que é uma resposta para as crises de pânico, porque o gás carbônico, ele é relaxante, ele é calmante, né? Mas pode chegar a um nível, inclusive, que mata. Mas ele ajuda a acalmar. E depois de 2 vezes que eu respirei no saco, quando eu estava começando a passar mal naquele saco plástico, eu fiquei bem. E eu percebi que era realmente um distúrbio de respiração. É que eu hiperventilava, eu respirava muito, porque eu quase tinha morrido sufocado. A minha garganta fechou durante a crise alérgica. Então, foi uma reflexão muito grande. Eu me lembro muito, assim, que antes, ali com os meus 13, 14 anos, eu pensava, eu nunca vou beber na minha vida, por que as pessoas fumam? Se eu me cuidar muito, no máximo eu vou ter uns 100 anos, porque eu vejo os velhinhos aqui, no máximo que eles duram isso. A vida é muito curta, eu não acredito. Em 100 anos, e daí acaba. Tudo isso que eu sinto, tudo isso que eu sou vai acabar. Não pode ser, não pode ser. Era aquele desespero, sabe? Aí na faculdade eu bebi um pouco, né, coisas do tipo, mas depois voltei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas foi o pavor, era só o pavor naquele momento, mas isso foi lindo, porque me disse, cresça e lembre-se, a vida acaba. E hoje em dia eu tenho que estar bem atento, porque eu acho que a vida me dá um peteleco se eu dormir no ponto de novo. A gente tem que estar... E é verdade isso, assim. Cristiano, o que tu sugere para as pessoas que estão nos acompanhando, assim, de que forma elas podem encarar nisso e se prepararem para isso, assim, para não ficar naquela coisa, porque tem pessoas que de mais idade também, que vão todos os dias para a igreja, rezam eu conheço pessoas que rezam vários terços porque tem medo da morte, mas de que forma a gente pode lidar com isso? Porque se tu ficar focando nisso todos os dias, tu não vai viver plenamente como tu colocou, né? Sim. E que existe um
programa biológico que nos convida à autopreservação. Então, muito do que nós chamamos de medo da morte é a vida tentando se proteger nessa forma que ela está assumindo aqui. Só que esse programa, ele está protegendo muito mais a forma que a vida assume aqui do que a vida em si. Porque se pensarmos na vida, ela é algo que não nos pertence, ela flui através de nós. Esse é um ponto a se considerar. Uma coisa que acontece é que sempre vai haver alguém morrendo antes de nós, né? Familiares e pessoas que vão partir antes de nós. Recentemente, a minha avó materna fez a passagem e isso me levou a refletir profundamente, principalmente por ocasião de eu ter que escrever o discurso fúnebre e contar a história dela. Então tem essa dimensão do legado, né? De você olhar para a vida como um legado e para a morte como aquele momento em que a sua essência vai para algum lugar que nós não sabemos, mas a sua obra é acabada ali. Você tem uma obra finalizada que é entregue para as próximas gerações. E aí o significado da vida está muito nisso que vai adiante como legado. Agora, como encarar a morte sem medo? Primeiro, é entender e observar a natureza. Por quê? Se observarmos uma lagarta comendo as folhas, ela está muito bem definida, estável naquela função de devorar e de caminhar e devorar. De repente, em algum momento, ela para, se pendura numa folha, tece em torno de si um caixão feito de seda, e ali ela morre, literalmente seu corpo se dissolve. Se nós colocarmos assim, numa empatia imaginativa no lugar da lagarta, ela está sentindo algo muito estranho acontecer. O corpo dela está literalmente se dissolvendo e se reconstruindo. Ela não sabe que ela vai nascer borboleta. Ela só sabe que ela tem que passar por esse processo. E eis então que a lagarta morre, mas a borboleta nasce. E se olharmos do ponto de vista da lagarta e não contemplarmos a borboleta, nós ficamos apavorados. Agora, se pudéssemos olhar além do casulo e ver a potencialidade da borboleta, a nossa maneira de encarar as coisas mudaria. Outro exemplo é a semente. A semente ela tem que morrer para que a árvore nasça. Perfeito. Então, a natureza está constantemente nos apontando por um fato fundamental. Nada se cria ou se perde, tudo se transforma. A natureza é uma contínua transformação. Se nós encararmos, então, a morte como transformação, nós não sabemos ao certo qual será a forma final após essa transformação que nós chamamos morte. Um problema é, nós desapareceremos, ou a nossa individualidade se manterá, e etc. Assumir como natural a transformação é o primeiro passo. O segundo passo é observar aqueles que vão antes. Observar aqueles que vão antes. E aí tem algo muito interessante, porque se você observar, principalmente aqueles que partem com morte mais tranquila, e tem uma psicóloga chamada Elizabeth Kubler-Ross que estudou os estados terminais e as pessoas nos momentos de morte, de quase morte. Ela observou que nós temos o estágio de negação. Não vou morrer, não pode ser, não posso desaparecer. De repente, você entra no estágio de negociação, começa a rezar para o universo, para Deus, para qualquer entidade, ou até negociar com o médico mesmo. Não, eu faço qualquer coisa para ganhar um mês, um dia, ou começa a negociar, a ver possibilidades. Finalmente, há um momento de revolta. Eu não acredito, Deus, que você vai fazer isso comigo. E a minha família? E essa revolta é interessante porque, quer dizer, há uma energia, a vida reage com uma forma enérgica. Depois há um momento de tristeza, de passividade. E finalmente vem a aceitação. E aí você vê aquelas pessoas fazendo a passagem com um sorriso nos lábios. Você me pergunta, de onde vem esse sorriso? Será a desistência ou será finalmente a compreensão de que o casulo vai se romper? Mas, Cristiano, são todas as pessoas que conseguem chegar nesse nível de elevação antes do momento derradeiro? Eis o ponto.
Observando a natureza e observando as pessoas que vão, o próximo passo é se observar e ver a morte dentro de si. Esse é um exercício budista. Sabe que eu quero comentar um fato que aconteceu. O meu pai sempre foi muito apegado a mim. Ele ficou 45 dias em coma, passou por vários processos e eu sempre tive muita fé, muita fé. Eu ia todos os dias, eu fiquei, durante esses 45 dias, eu praticamente larguei o meu trabalho, deixei na mão dos funcionários e ia de manhã, de meio, de tarde, todos os horários. Levava lá meu Santo Expedito, que eu sou devota, e eu rezava para ele todos os dias no ouvido dele, falava coisas para ele, falava que eu amava ele, falava 1000 coisas. Bom, o que aconteceu, que o Dr. Moacir Alves Filho, que foi o médico dele, me disse: Lisete, eu não sei o que aconteceu, porque no dia que o meu pai... Porque ele dizia assim para mim: eu vou falecer num feriado, até porque eu não quero que ninguém perca trabalho por minha causa, aquela coisa. Ele era uma pessoa super legal, assim. E ele faleceu no dia 15 de novembro, que era feriado, proclamação da República. E só que a coisa mais estranha que o médico observou e as enfermeiras, que quando eu cheguei lá, o médico me ligou: Lisete, eu acho que chegou a hora, né? Providencia as roupas, vem pra cá, não sei o quê. Eu cheguei lá, ele abriu os olhos, ele sorriu para mim e apagou. E o médico disse que não tem explicação. Estavam vários médicos que não entenderam como ele, em coma há 45 dias, abriu os olhos, sorriu para mim e faleceu. Olha só. É uma coisa que eu não sei. Aí eu perguntei para o médico: mas tem essa possibilidade? Ele para mim: o que eu vou te dizer, né, Lisete? Porque exatamente assim, ele foi com uma serenidade, com uma calma, né? Me olhou, me deu um sorriso e apagou. Então, tem coisas assim que às vezes a gente não entende, né? E por isso que eu acho que uma das coisas importantes que a gente deveria cuidar um pouco mais é essa questão que, às vezes, as pessoas, por picuinhas, né, acabam estragando um relacionamento familiar, um relacionamento com os amigos, né, por coisas tão pequenas, por dinheiro, enfim, por N motivos, assim, por coisas que tu não vai levar no caixão, que são coisas que tu sabe que é o momento aqui e agora, né, é o presente, né. E é muito interessante esse relato que colocastes, porque tem um exemplo que, aliás, tanto eu quanto o David admiramos, do Paramahansa Yogananda, que era um místico e um sábio hindu. E um grande pensador também. Os textos dele valem muito a pena, até mesmo para os empreendedores, pois Yogananda, ele associava a questão de prosperidade e justo proceder. Muitas boas falas de Ford, o mesmo Yogananda cita Ford, né? Porque Ford não... Muitos atacam Ford, mas Ford foi o defensor da semana de 5 dias de trabalho. Yogananda falava sobre a ambição coroada pelo ideal, né, no progresso, para o progresso humano, e ao mesmo tempo uma íntima conexão com Deus durante toda essa caminhada, né? Então é muito lindo, assim. Que é o que seria um estado de presença de onde brota o estado de consciência, responsabilidade e felicidade. E Paramahansa Yogananda, ele deu o último discurso dele, quando já tinha uma certa idade, e ele falou, se despediu, e sentado em posição de lótus, ele virou os olhos para cima, respirou com um sorriso e morreu-se. Por que eu coloquei a partícula C? Porque ele decidiu partir. Tem muitos casos já estudados de monges... Só uma pequena pausa. Diante de uma plateia lotada, diante de uma grande palestra com figuras políticas importantes, ele fez um discurso final e, de alguma maneira, dando a entender que era uma despedida, e tudo indica que ele desligou o corpo por vontade própria, que a missão estava cumprida. É um registro, a história dele é... E, aliás, no Kindle do Steve Jobs, né, só tinha um livro lá.
que era a biografia de um yogi, que é um livro de Paramahansa Yogananda, o livro mais famoso dele. E ele é um grande nome no Ocidente, né? E ele ilustra um ponto que é o problema da morte está no entroncamento da discussão de materialismo versus espiritualismo, né? Nós somos produtos da matéria, um acidente da matéria, ou nós somos um espírito que se condensa e habita um corpo? E essa cisão ela não faz sentido, na verdade. Filosoficamente, numa visão sistêmica, você não consegue pensar hoje em dia, depois da física quântica, da teoria dos sistemas, etc., a matéria sem um grau de organização em torno da consciência, da informação, da memória. Então não há separação. Figuras como certos yogis ou certos meditadores, agora estudados pela ciência, pela neurociência, eles têm um controle curioso sobre as funções vitais. Alguns, inclusive, têm esse dom, com aspas, né, de decidirem quando partir. Isso coloca um problema que é, afinal, o que parte, né? Isso aqui é nossa existência completa ou há várias dimensões? Dito isso, nós temos que valorizar toda a experiência que essa realidade nos dá. As pessoas que aqui estão, as relações que nós temos, tudo que é belo e significativo, mas lembrando que tudo tem várias dimensões. Quando nos apegamos à superficial, ignoramos as profundas. E este é o problema. E tem muita gente que pensa só na parte artificial e não na parte realmente a proximidade, né? O carinho, essa coisa mais de proximidade. Mas nós estamos aqui com muita gente, Jurema Muniz, a Eliza Pires, o Miguel Duarte, a Deise Benete Carvalho, o J. Moreira do Rio de Janeiro, olha... Eunice Costa, Paulo Edivan Rezende Gomes, Ellen Rosane Gressler, Paulo Miller de Souza, Mark Gerland, Ademir Goulart de Campos, o Felipe Post. Temos aqui recadinhos para ti, para vocês. Vamos lá. O Paulo Miller está dizendo: maravilha, professor. Augusto Prestes está nos dando boa noite. Miro Ramos, o Magrão, está conosco. A Rose da Pierre. Raquel Bernardi Curtis, falamos dela agora há pouco. Amo de paixão, além de meus amigos excelentes profissionais. Raquel, tu tens razão, porque são pessoas fantásticas. Alex Morgental, Ellen Rosane Gressler. Eu não tenho medo da morte, tenho mais medo da vida que estamos. Ela está colocando aqui. Também Mark Gerland, excelente programa, ótimo tema, com o meu grande mestre Cristiano. Maria Helena Martins Melo, né? O pessoal está aqui na live mandando aí os seus recadinhos. Também estamos aqui fazendo duas ao mesmo tempo aqui, né? Então, mas importante a gente falar sobre esse tema. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e aí depois a gente vai até o finalzinho para a gente falar sobre esse tema tão bacana aí, que a gente tem que refletir, né, nesses momentos aí, como é importante a gente refletir. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Dinamismo, agilidade e credibilidade. Programação top. Você no topo da audiência. Ligue, leve a Imembuí com você. No app, no site, nas redes sociais e no rádio 101.9. Se o fato acontece, a Imembuí aparece. 77 anos. Brita Pinhal, 45 anos, uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos, nossa matéria-prima é o basalto, nossa referência é a solidez nos negócios.
Achei um novo jeito inteligente de aprender matemática. Eureka Clínica de Estudos. Claro, como não pensei nisso antes? Eureka Clínica de Estudos em Matemática. Compreensão de conceitos e procedimentos. Diferente de decorar fórmulas e regras. Ligue 3317-6669. Visite, conheça, pergunte. Na Duque 891B, bem na esquina com Andradas. A compreensão, a criatividade e o entusiasmo levam à emoção da descoberta. Eureka, Clínica de Estudos em Matemática. Davante Odontologia e Implantes, mais sorrisos todos os dias. Equipe de experts em implantes com formação internacional na Suíça e Suécia. Profissionais com mais de 15 anos de experiência. Anestesia indolor. Por computador, laboratório próprio, carga imediata, seus dentes em 48 horas. Conheça o modelo de franquias Davante Odontologia e Implantes. Para o diretor da Davante, Dr. Rafael Kowalski, fazer parte do time de franqueados Davante é uma grande oportunidade para o desenvolvimento pessoal, profissional, gestão clínica, saúde e estética com alta rentabilidade no investimento. Davante, Avenida Presidente Vargas, 2043, fone 55-3347-7882. O seu verão merece mais. Merece América. Todas as roupas de verão com até 50% de desconto. Sandálias, rasteiras, vestidos, bermudas, camisetas, blusas, chinelos, acessórios. Tem tudo para você dar aquele up no guarda-roupa e se preparar para curtir o melhor da estação. Em vez de ficar batendo perna por aí, vem direto para América, onde você encontra tudo para o seu verão até pela metade do preço. Porque promoção de verdade é na América. América, seu estilo, seu lugar. No mês da mulher, venha para a 8ª edição do Circuito Feminino, dia 14 de março. Percurso de 3,8 km pela Andradas e Venâncio, com largadas 21 horas na Praça Saldanha Marinho. Caminhada ou corrida. Troféus para as classificadas do 1º ao 5º lugar. Atenção! A inscrição dá direito à medalha para todas as participantes e mais camiseta, o número e o chip de identificação. Movimente-se! Orientação do educador físico Alain Sangoy, 8ª edição do Circuito Feminino, dia 14 de março. Venha, sua meta é participar. Realização: Cenário Espaço Mulher, empresa promotora de eventos que comercializa linha íntima feminina e masculina voltada à sensualidade. Está chegando o Liquida Santa Maria 2019 para trazer muito mais economia à nossa cidade. Do dia 11 a 28 de fevereiro, vá às compras e aproveite descontos imperdíveis nas lojas participantes. É a sua chance de gastar muito menos nas compras de início de ano. Não perca o Liquida Santa Maria 2019, de 11 a 28 de fevereiro. Uma promoção CDL Santa Maria e Cindy Lojas. Serasa oferece em Santa Maria certificação digital. Contadores, empresas de contabilidade e empresários agora contam com um espaço de atendimento Serasa Certificação Digital na AGA Credit, Rua Alberto Pasqualini 56, Sala 504, Edifício São Silvestre. Ligue e agende 3028-2007. Se preferir, iremos ao seu escritório. Pagamento no boleto, cartões de débito ou crédito em até 3 vezes. Serasa Certificação Digital. Em Santa Maria é na AGA Credit. Em Santa Maria, uma loja de conveniência e tabacaria chama-se SM Tabacos. Linha completa de fumos, essências, sedas e acessórios. Também as revistas mais procuradas, baralhos e muitas novidades para presentes. SM Tabacos, no centro da cidade. Floriano Peixoto 900, quase esquina Venâncio Aires. Fone 3221-9800. O que é o ambiente básico? O que é a reprogramação quântica do ambiente básico? Onde se aplica esta técnica? Quais os efeitos esperados a partir desta técnica? Como as pessoas podem saber mais detalhes sobre esta técnica? Acompanhe respostas a essas questões com Isnar Amaral, especialista em análise de impacto e reprogramação quântica no ambiente básico. Todas as segundas e sextas-feiras, no programa Empreender com Sucesso, a partir das 19 horas. Em 2019, cuide das vibrações de energia no ambiente que você passa a maior parte do tempo. Dr. Diego Rumo, cardiologista. Qualidade de vida é viver feliz. Alimentar o coração com práticas saudáveis e emoções prazerosas. Consulte receitas de longevidade.
no fone 3317-3213. Dr. Diego Rumol. Tempo real da notícia, do esporte, do entretenimento, da opinião, do debate e do comentário. A informação no calor do momento. Ligue e leve a Imembuí com você. No app, no site, nas redes sociais e no rádio 101.9. 77 anos, o tempo passa, mas sempre acompanhamos a informação no calor do acontecimento. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. 20h52, eu sempre digo que quando os guris chegam aqui, a gente passa muito rápido. Fala mais um pouco para nós sobre esse tema, né? Porque eu acho que tem muita dúvida, tanto aqui que eu estou fazendo aqui, também tem muitos recados, que depois a gente vai ter que até responder. Como se preparar para a gente, ou como a gente pode fazer para mudar, ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que sempre, a maioria das pessoas melhoram pela dor, né? Ou pelo amor. Que tal a gente propor para as pessoas hoje que elas podem mudar pelo amor? Não precisa ser pela dor, né? Um exercício importante, assim, eu havia mencionado que é importante observarmos. O ato de observar com atenção plena nos ajuda a entender a transitoriedade das coisas. Tudo muda todo o tempo. Porém, tudo está conectado e a malha total das relações é eterna. Uma compreensão comum a todas as grandes filosofias e que a ciência está provando hoje, né, é que a tese da interdependência na impermanência, ou seja, tudo muda, mas tudo está ligado, é o fundamento mais correto da nossa compreensão do universo, de nós mesmos. Entender isso significa que a morte não é um episódio final. Nós morremos todo o tempo. E isso tem um significado importante. Um poeta e místico persa chamado Rumi, que é um dos pais do sufismo, uma corrente mística do islamismo, certa vez perguntaram para ele, você não tem medo da morte? Uma pergunta bem direta, assim, testando inclusive ele. Você não tem medo da morte? Ele riu. Desde que eu nasci, eu estou morrendo, pouco a pouco. Por que haveria de temer o último instante? E no outro momento ele acrescenta, se algo em nós não morre, algo novo não pode nascer. Entendendo isso, várias coisas têm que morrer para que outras coisas nasçam. Por exemplo, às vezes certas relações têm que morrer, às vezes certos apegos têm que morrer, às vezes certos medos e projeções e ilusões têm que morrer. Se o pinto não rompe a casca do ovo, ele morre no ovo. Mas a sua situação confortável que está no ovo, ela precisa ser destruída para que novas possibilidades surjam. Outra coisa importante é observar aqueles que partem, aqueles que vão embora antes da gente. Significa não observar do ponto de vista da adesão, ou seja, nós nos desesperamos com a morte do outro. É natural sentir tristeza, sentir o luto, mas se nós observarmos atentamente, o outro está nos ensinando que as coisas têm de partir. Eles partem antes para nos dar uma lição. E, finalmente, usar a imaginação. Se ver no próprio enterro é um exercício que os filósofos estoicos propunham, né? Imagine que você está agora assistindo o próprio enterro. E tem algumas perguntas interessantes. Quem estaria nele? Como seria o discurso que fariam sobre você? Qual o seu legado? O que permaneceria? Quando nós fazemos essas perguntas, nós, de repente, tomamos consciência de que, peraí, o que eu vivi, fiz, ensinei, mostrei, o modo como eu amei, disse ou demonstrei meus interesses e sentimentos, eles vão ter um impacto duradouro depois de eu partir? E, finalmente, e esse é talvez o exercício mais doloroso, é entendermos que a morte é a morte do ego
Perfeito. É a morte do ego. E nós temos um medo de deixar o ego morrer. Na verdade, quem tem medo da morte é o ego. É uma certa noção de nós mesmos presos à nossa biografia, aos nossos preconceitos, aos valores aos quais aderimos. E eu pergunto a vocês que estão ouvindo, e é uma pergunta que faço a mim próprio todo dia. Quem sou eu sem as minhas referências, sem a minha conta bancária, sem o meu currículo, sem a narrativa, o número de identidade? Quem sou eu? A morte, ela é um convite para refletir. Quem sou eu quando todas as capas somem? O que resta quando todas as posses desaparecem? O que no meu ser permanece quando tudo aquilo que eu uso para me escorar some? Entrando um pouco mais nessa questão, né? Meus caros amigos que estão nos escutando, amigos e amigas, talvez muitos de vocês tenham um grande temor pela morte. Eu já tive um temor excruciante. Como eu disse, após a minha primeira experiência de quase morte, eu tive dores abdominais, ataques de pânico, e numa época que eu não sabia qual era a razão, então aquilo amplificava o medo da morte. A dor era tão intensa que eu me jogava no box do banheiro e deixava a água caindo na minha barriga enquanto eu ficava me revirando. E eu ficava pensando, aterrorizado pelo medo da morte, que eu tinha um câncer. E o próprio medo da morte me gerava mais dor e mais medo. Seja na tanatofobia, o medo da morte, ou seja no que for que vocês tenham medo em suas vidas, contemplem. Iniciem uma caminhada de descoberta. Encarem a vida. A vida não é um poço sem fundo de sofrimentos. A vida é um céu estrelado de possibilidades. Perfeito. 20h58, nós já estamos aqui no final do programa. Eu sempre digo que passa muito ligeiro. Está conosco também a Maria Helena Martins Mello, a Débora Denardi. Quero mandar um abraço para um cara fantástico que, olha, vocês têm que conhecer. Leandro Colovini. Boa noite, Lisete. Belo tema. Abraços. Conhece ele? De vista. Ele é um cara fantástico. Estive numa reunião com ele ontem e ele faz um trabalho extremamente motivador para os seus funcionários. Maravilha. Aquele Parabéns. videozinho que vocês viram lá na internet foi uma coisa que ele fez de improviso, assim. E ele tem uma filosofia de trabalho muito bacana. Um abraço, Leandro. Parabéns aí. Que breve vai estar aqui conosco. Eu quero agradecer vocês por terem estado conosco hoje. Passou muito rápido de novo, né? Mas nós já estamos aí terminando o programa. E queremos, então, que vocês possam ter aí um bom final de semana, um bom descanso, reflexões. Acho que sempre o Cristiano Cerezera e o David Gomes também nos deixam aí reflexões que são importantes a gente também parar, para não ficar tão automatizado, mas para a gente parar e poder refletir sobre esses temas importantes. Então, nós vamos ficando por aqui, lembrando que na segunda-feira a gente está de volta e que vocês tenham aí todos um excelente final de semana. Nos acompanhem na nossa página no YouTube e também a gente está compartilhando em todas as plataformas digitais. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vivam a vida.